misericórdia. Um tema de salvação. Eu sei que nós temos amigos visitantes aqui. Temos até o Léo aí conosco, né, Léo? E muitas vezes esse tema choca, impressiona, amedronta, deixa a pessoa meio assustada. Gilberto Ferreira. Mas é um tema de amor, de muito amor. E é com amor que eu quero apresentar para vocês, e já pedi para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Nós leremos alguns versos e depois vamos usar as imagens, o audiovisual. Era um método que Jesus usava para ensinar, pregar. Vamos usar o mesmo método. E o verso 1 do capítulo 13 diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, a boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Pedi aos meninos que já coloquem para mim o material aí. Eu tenho que apertar aqui. Opa, né? Nós vamos falar hoje sobre o sinal da besta. Essa palavra aqui, muitos às vezes se confunde como uma pessoa boba, mas não. Essa palavra é um animal selvagem, violento, sanguinário, que mata. E João, usando essa figura, ele começa a nos ensinar. Lembrando que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são 2 livros proféticos, que nos mostra o futuro, que nos mostra quão perto nós estamos da volta de Jesus. Como nós vimos, e já lemos aqui, era um animal que saía do meio do mar. Ele surgiu do meio do mar. E ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. O anjo, ao revelar isso para João, ele fez questão de dar alguns detalhes para que tanto João como nós hoje em 2024 pudéssemos ter uma visão mais aperfeiçoada. O que seria isso? Por que seria dessa forma, né? Nesse capítulo 13 de Apocalipse, fala de 3 poderes: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, como nós vimos, ela surgiu do mar. E quando você vai estudando o livro do Apocalipse, você vai ver que, capítulo 17, verso 9, João escreveu: aqui tem sabedoria, aqui há sentido, aqui tem sabedoria. São 7 cabeças, são 7 montes nos quais uma mulher está sentada, e são também 7 reis. Aqueles chifres que o animal tinha, nós vamos ver mais à frente, são 10 poderes, são 10 povos, e as cabeças, que são 7 colinas, os montes aonde o Império Papal está assentado, lá o Vaticano. Lá na Europa, quando você olha o mapa, os 7 principais montes da Europa estaria assentado, né, a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. E Daniel, lá, antes de João do Apocalipse, ele já descreveu. Olha, gente, presta atenção.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. E eu vou mostrar daqui a pouco por que eu estou falando da supremacia papal. A Europa vou voltar aqui de novo. A Europa, tudo era Roma. Toda a Europa era o Império Romano. O Império Romano que dominou mais de 600 anos. Foi o quarto império. A Bíblia relata e a história confirma que nós tivemos 4 impérios mundiais. E Roma foi o último império mundial. E toda Roma era Europa. Até que um dia, depois deles, se levantará outros e abaterá os 3. O que significa? Que logo depois do Império Romano, os bárbaros, eles se uniram e invadiram a Europa, transformando a Europa no que é hoje. Os ângulos, a Inglaterra; os francos, a França; os visigodos, Espanha; os suevos, Portugal; os vândalos do sul da Espanha; os elos, a Itália; os lombardos também a Itália; os ostrogodos, os burgundos e os germanos, a Alemanha. Então, esses povos invadiram o Império Romano e dividiram o Império Romano. E esses povos eram 10, que eram os 10 chifres lá, que tanto Daniel falou deles, como também João, no capítulo 13 do Apocalipse, né? Então, esses impérios que dividiram o Império Romano, desfazendo todo aquele primeiro momento do poder de Roma. E Apocalipse capítulo 13, verso 2, está lá o verso que nós já acabamos de ler. Essa besta que surgiu do mar, que surgiu das águas, essa besta que surgiu, ela era semelhante a um leopardo. Lá no capítulo 2 e no capítulo 7 de Daniel, Daniel fala desses impérios mundiais. No capítulo 2 ele fala de uma estátua, e cada parte da estátua era um império mundial. No capítulo 7 de Daniel, ele fala de 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e a Grécia. E de acordo com a história, o Império Romano e Roma, ele copiou desses impérios tradições, costumes, ideologias que eles tinham. O Império de Babilônia, Roma, copiou o orgulho, a riqueza, a avareza. Do Império Medo-Pérsia, ele copiou a adoração ao primeiro dia da semana. Eles, os medos, adoravam o deus Mitra, que era o deus Sol, que representava o primeiro dia da semana. E a Grécia, ele copiou imagens e invocação aos santos. Então, o Império Romano, que durou tanto tempo, e de acordo com o Apocalipse, copiou um pouquinho de cada um desses impérios, formando assim a solidez da sua doutrina. E agora vem algo interessante, que é uma matemática, que tanto lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, Apocalipse 13, 5, Apocalipse 12, 6, aparece 7 vezes um período de 1260 dias. E de acordo com Daniel e Apocalipse, um dia é igual a um ano, um período de 1260 anos. Lá em Daniel, como também em Apocalipse, diz lá: magoará os santos, diz Daniel, cuidará em mudar os tempos e a lei, os 10 mandamentos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, para os judeus, no calendário judeu, é 1 ano, 12 meses. 2 tempos, 24 meses. Meio tempo, 6 meses. Você chega a 42 meses. 42 meses vezes 30, nós chegamos a esse período, como eu disse, se repete 2 vezes em Daniel, 5 vezes em Apocalipse, mostrando um grande período em que a supremacia papal não tolerava ninguém que desobedecesse às regras que eles estabeleceram. Em 538, iniciou-se a intolerância religiosa: ou obedece ou morre. E esse período durou durante 1260 anos, até 1798, quando Napoleão Bonaparte, na tentativa de dominar o mundo, invade a Itália, prende o Papa Pio VI e degola e mata ele, liberando novamente que todos pudessem ter a liberdade de escolher a sua própria religião. Ao longo desse tempo, surgiram os protestantes.
Protestante vem da palavra protestar. Eles protestaram, não concordaram. Quem são essas pessoas? Lutero, Wycliffe, João Hus, Jerônimo, Joana d'Arc e outros personagens mais que não toleraram que essa maneira de agir do governo e a igreja, de impor coisas que não estavam na palavra de Deus. Então houve a Inquisição, houve as cruzadas, e em 1798, Berthier, amando de Napoleão Bonaparte, invade o Vaticano, prende o Papa, e a supremacia papal foi derrotada e acabada. E ao longo desse tempo, de 1260 anos, por isso que, como eu falei, esse período profético se encaixa bem ao fato da supremacia papal, do poder papal. Essas coisas foram colocadas em prática, e até hoje, até agora, até hoje, está na prática da vida das pessoas. Olha o que eles colocavam, né? Algumas doutrinas que não têm apoio bíblico: água benta, penitência, monasticismo, reza pelos defuntos, orar pelos mortos. Tanto que no nosso calendário nós temos uma data, dia 2 de novembro. As pessoas vão para o cemitério, acender uma vela e orar por um defunto, né? É a imortalidade, o uso de velas. O repouso no domingo, a Inquisição, a adoração de imagens, culto aos santos, invocação da Virgem Maria e os santos, canonização dos santos. Até hoje ainda existe personagens da história que a igreja estabelece como santos. Livros apócrifos, ou seja, livros colocados no lugar da Bíblia. Foi retirada a Bíblia. Durante aquele período de 1260 anos, quem tinha a Bíblia em casa eram mortos. Os valdenses na Itália tiveram que fugir para as montanhas da Suíça, porque se eles ficassem em casa, eles seriam mortos, porque eles pregavam a Bíblia. Extrema unção. Outra coisa comum: batismo de crianças, de bebês. Tudo isso não tem na Bíblia. O catecismo, a autoridade para mudar os 10 mandamentos, estabelecer outros mandamentos no lugar dos mandamentos bíblicos, né? O batismo por pingos, aspersão, não nas águas, como a Bíblia ensina. Então, uma série de ensinamentos. Outra coisa importantíssima é a infalibilidade do Papa. Eu errei, porque papal, né? Ele não falha, ele é Deus. Tanto que na sua estrutura, na sua vestimenta, existe uma frase assim: Vigários Filhos Dei. Está lá escrito, na sua manta, no seu chapéu. O que significa? Que ele é o representante de Deus. Ele tomou o lugar de Jesus, tanto que ele tem poder para perdoar. Ele é Jesus, ele pode perdoar. E ele estende esse poder para todos os líderes. E na época das indulgências, né? Das indulgências, durante os 1260 anos, né? As pessoas iam para a igreja, como até hoje. Há um lugar reservado para tal, e ali ele confessava o seu pecado, e o líder da igreja perdoava. Pode ir para casa, está perdoado. Na época lá dos 1260 anos, a indulgência era cobrada. Grandes valores eram cobrados. A igreja na época, durante os 1260 anos, enriqueceu. Veja como Deus é bondoso, amoroso, nos deixa a revelação bíblica de que isso iria acontecer, e já aconteceu, e vamos ver aqui que vai acontecer no futuro de novo, né? Ou seja, na época da indulgência, presos eram retirados da cadeia, davam a eles autoridade, e eles iam cobrar dos pobres, porque a igreja não tinha condições de atender todo mundo. Ia lá nos pobres, e o pobre confessava o pecado e dava uma galinha, um abacaxi, uma mandioca, e a igreja alimentava essa turma com esses tipos de favores. Olha o tanto de coisa fora da Bíblia, não tem respaldo bíblico, e desde 538, com a imposição da igreja, todos deveriam obedecer esses ditames que não eram bíblicos.
150 milhões de pessoas morreram ao longo desses 1.260 anos. Entra na internet, olha os livros de história. Ou seja, todas as pessoas não aceitaram os ditames da igreja, enfrentaram a igreja e morreram. Como também os protestantes, que protestaram contra a igreja na época, que ensinava coisas que não estavam na palavra. Ou seja, a história e a Bíblia, o período profético, se encaixa perfeitamente com a história do catolicismo apostólico romano. Mas a Bíblia revela que ela recebeu um golpe mortal. Nós até lemos, você pode depois pegar todo o capítulo 13, capítulo 12, capítulo 17 do Apocalipse. Mas ela reviveu. A ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. Em 1929, Mussolini, presidente da Itália, devolve de novo toda a estrutura física, todo o poder, toda a forma de continuar ministrando, a liberdade para ministrar para o Vaticano. E o Vaticano retoma novamente o que no passado era o poder que ele tinha. Olha, como a Bíblia é tremenda, né? E essa expressão, a ferida mortal foi curada, aparece muitas vezes aqui no livro do Apocalipse, devolvendo ao poder papal, de novo, o seu poder que ele tinha antes. Ou seja, não acabou lá em 1798. Ele continua, e até hoje, continua com o seu poder ainda influenciando todas as nações. Então, a primeira besta é supremacia papal, Apocalipse 13, capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Lembrando que essa primeira subiu do mar. Porque lá em Apocalipse 17, 15, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, esse primeiro poder, essa primeira besta, subiu de todos os povos, de todas as nações. Mas o Apocalipse fala da segunda. E essa segunda subiu da terra. Acompanhem comigo, por favor, capítulo 13, verso 11. 13, 11. Olha aí na sua Bíblia, marque aí na sua Bíblia. Vi ainda outra besta. Lembre, a primeira foi do mar. Agora essa. Vi ainda outra besta. Outra. Não é a primeira, é outra. Emergir da terra. E possuía 2 chifres. Parecendo o quê? Não vou deixar vocês dormir não, hein? Isso, está gostoso para tirar um cochilo? Ó, parecendo um cordeiro, diz o verso aí. Parecendo um cordeiro, mas falava como? Quem é o dragão mesmo? Satanás. O próprio ele define. Dragão é o diabo, é Satanás. Então, o segundo poder, de acordo com a Bíblia, ele subia da terra. Por que nós colocamos ali Estados Unidos da América do Norte, os Estados Unidos? Vamos ver, né? Então a segunda besta, 2 chifres e aparência de cordeiro. Há algumas aplicações, uma delas é que o bisão lá, o boi americano, ele tem uma aparência de cordeiro, ele parece cordeiro, tem chifre, peludinho e tal. É uma das aplicações. A outra, o cordeiro aqui, é querer parecer com Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ensinar como Jesus, imitar Jesus, mas no entanto, falava como dragão. Eu deixei o bisão aí, só para que nós pudéssemos assim, relembrar, e existem estados dos Estados Unidos, que os símbolos dele, porque o símbolo da América é a águia, mas também em alguns estados, o bisão é o símbolo americano, né? Americano. Então, os Estados Unidos da América, né, é poderoso. Olha o capítulo 13 de Apocalipse, verso 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta. Acompanhe aí, está na sua Bíblia. Da primeira besta. E faça com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, né? Os Estados Unidos aqui, como um território,
ele aparece não só no capítulo 13, mas também no capítulo 12. Porque lá no período dos 1260 anos, lembra da primeira besta? Aqueles que não queriam morrer por causa da opressão que o papado fazia sobre eles, diz lá, e foram dadas à mulher, o povo de Deus, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, lá para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi colonizado pelas pessoas que fugiram da perseguição ao longo dos 1260 anos. Então, toda a América, naquela época, era um deserto, só tinha índio, né? E Apocalipse 12, 16, ou seja, depois do 14, o 16, a terra, está vendo? Porém socorreu a mulher. Ou seja, a maior parte da população americana, que mora nos Estados Unidos, que são americanos natos, são evangélicos. Porque fugiram ao longo da perseguição dos 1260 anos e colonizaram a América. Muitas vezes você assiste algum filme americano, eles estão na mesa comendo, eles dão a mão e começam a orar pela alimentação. Quase todos os filmes que vocês assistem. Por quê? Porque eles ainda carregam, quase todo americano, só tem 2 presidentes americanos que não eram evangélicos. O resto, todos os outros presidentes americanos eram evangélicos, né? E os 2 chifres que esse animal possuía representa a liberdade civil e religiosa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em 1820 e poucos, uma menina de 16 anos de idade, ela recebeu uma visão de Deus. O nome dessa menina é Ellen White. E essa menina, ao receber a visão, o anjo Gabriel, explicou para ela isso que eu estou falando para vocês aqui. Que a segunda besta, lá do capítulo 13, era os Estados Unidos. Na época dela, 1800 e pouco, os Estados Unidos eram, vou brincar com as palavras aqui, se tiver alguém de lá, me perdoa, tá? Era de chonim. Os Estados Unidos não era nada. Era um amontoado, ainda mais que eles tiveram uma guerra entre eles mesmo lá, norte e sul, não era nada os Estados Unidos, nada. E ela começou a ensinar e mostrar para as pessoas que essa segunda besta era os Estados Unidos, e na época dela, os Estados Unidos não era nada. As pessoas não acreditavam muito nela. Mas hoje, esse país tem algum poder? O que vocês acham? Ele é poderoso ou não? Ou ele é jampruca ou choninho até hoje? Não, é um tremendo país. O mundo está na mão dele. Tudo o que acontece no mundo. Por sinal, eu quero dizer para você que cada grão de arroz que você come, feijão, é coisa americana. Você está influenciado, até na sua rotina comercial e tudo mais, depende deles. Eles mandam no mundo. A guerra não sei aonde, eles vão lá, vende arma para um e vende arma para o outro, briga. Né? Pode brigar aí. Eu quero é dinheiro. E assim eles influenciam todos os povos e nações do mundo. Por isso que essa menina, lá atrás, inspirada por Deus, falou, essa besta é poderosa. E mais, de acordo com o capítulo 13 aqui, do verso 11 em diante, diz que a primeira besta vai se unir com ele e vai dar assim, ó, pode fazer que eu garanto. Vai dar poder para ela, para os Estados Unidos, juntamente com o papado, fazer o que vocês quiserem, porque nós vamos comandar isso aí, né? Avançando, nosso tempo está acabando também, né? Lembrando que essa besta tem aquela carinha de bondade. Nós estamos aqui no Vietnã para ajudar vocês. Nós estamos aqui em outros países, lá na Coreia e tal, para ajudar vocês. Brasileiro. Eu não posso falar muito mal dos Estados Unidos não, porque tem Valadares, tem muita gente lá, né? Pode ser que vá voar uma Bíblia aí, cair na minha cabeça aqui. Entendeu? Ou seja, mas ele fala como dragão. Ele quer poder. Quanto mais poder, mais ele fica satisfeito, né? Lembrando que não sei se vocês já foram nos Estados Unidos e conversou com um americano. Eles acham que aqui é uma tribo de índio. Aqui só tem índio. Um orgulho, uma jactância tremenda que existe o povo americano.
Voltando um pouco ao passado, os Estados Unidos surgiu como nação em 1776, lá na perseguição, porque era um deserto, e todos os crentes que fugiram da Europa durante os 1260 anos, colonizaram os Estados Unidos, e estabeleceram lá a grande nação que até hoje tem lá. E Deus tem abençoado, é lógico, um povo que lê Bíblia, que fugiram lá da perseguição, Deus abençoou bastante os Estados Unidos. E, de novo, ainda esse segundo poder, ele exerce toda a autoridade, está aí na Bíblia, da primeira besta. Então, juntos, vão fazer que o mundo coma na sua mão, obedeça o que eles falarem, a sua vida será toda... Lembra está muito em moda agora, a inteligência artificial? Ele sabe tudo sobre você, gente. Sabe se você gosta de arroz integral ou arroz branco, se você gosta de preto ou amarelo, se você tem a infelicidade de torcer pelo time tal, não vou falar nome de time aqui não, né? Sabe tudo sobre vocês. E esses dois poderes vão monitorar a sua vida. A segunda besta faz o povo adorar a primeira. Está escrito aqui, gente. Está aqui, do verso 11 ao verso 18. Ou seja, vai mobilizar todo o planeta Terra. E não importa onde seja. A terceira besta. O terceiro poder. O capítulo 13 fala de 3 poderes. Roma, papado, os Estados Unidos, e pasmem agora, diz o Apocalipse que os dois, tanto o segundo como a primeira besta, vão dar poder à imagem da besta. Um outro poder. Imagem. Quando você vai no espelho, você vê o que no espelho? A sua imagem. O que está no espelho é você. A imagem da besta é a cópia da besta. Ou seja, o protestantismo, que lá atrás, não, nós vamos dar a vida por isso. Opa, não, o negócio é tão ruim assim não. Ele apostatou porque ele agora aderiu ao catolicismo. Vamos fazer do mesmo jeito. Batizar crianças? Vamos batizar também. A guarda do domingo, o primeiro dia da semana, vamos guardar também. O que custa? Não tem nada a ver não, uai. Uai, o que tem? E se você fizer um levantamento aí, na sua mente, eu tenho N amigos em todas as denominações religiosas, todos eles guardam domingo. O catolicismo guarda domingo, e assim vai, todas as denominações religiosas guardam domingo, copiando aquilo que lá atrás eles eram contra, mas que agora estão juntos, né? E a Bíblia é clara, Ezequiel 20:12, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles. O sábado é um sinal entre o povo de Deus e Deus, para que saibam que eu sou o Senhor, que o santifica. Se o sábado é o sinal de Deus, o domingo. E pasmem, vou colocar minhoca na sua cabeça. Eu tive o privilégio de visitar outros países muçulmanos. 2/3 do planeta é muçulmano. E eles guardam a sexta-feira. 2/3 do planeta é muçulmano e guardam a sexta-feira. 1/3 do planeta são cristãos. E a maior parte desse 1/3 guarda o domingo. Uma minoria desse 1/3 guarda o sábado. E qual dia que a Bíblia, nos 10 mandamentos, estabelece e aguarda? O 7º dia, o sábado. E lá na Bíblia diz, não é só em Ezequiel, não, em vários outros textos da Bíblia, mostra que o sábado é um sinal. Quando Deus olha para a terra, Ele vê o povo dele guardando o sábado. É um sinal que aquele ali é fiel à Bíblia, é fiel à palavra. Ele ama profundamente a Bíblia, ama profundamente a palavra. Então a segunda besta também faz grandes sinais, os Estados Unidos, e faz descer até fogo do céu, diz a Bíblia. E engana as pessoas por causa dos sinais que fazem, né? E
de acordo com Mateus, Jesus falando, eles profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, fazem milagres, ou seja, grandes sinais. Como é que eu vou conseguir vencer isso? Através da palavra. Conhecereis a verdade? A verdade me libertará. Pela Bíblia. É o escudo que nós temos, é a proteção que nós temos. Então, a aparência de cordeiro que tem a segunda besta e também a terceira besta, a imagem da besta, né, que parece um cristão, mas fala mentira. E de acordo com a Bíblia, aquele que diz, eu conheço Jesus Cristo, e não guarda os seus mandamentos, nem eu estou falando não, gente, está na palavra, é mentiroso, e nele não está. Mas aquele mentiroso, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está na palavra. Por isso que eu tomei a liberdade hoje, diante dos meus amigos visitantes da igreja, de relembrarmos esse tema, no capítulo 13 do Apocalipse, né? O sinal da besta, né? A imagem da besta fala e persegue os cristãos fiéis. De acordo com o capítulo 13, do verso 11 ao 18, ela também terá poder junto com os Estados Unidos e com o catolicismo também, o poder papal, para perseguir o povo de Deus. O que significa a imagem da besta? É a união das igrejas. Todas aquelas que lá atrás protestavam, agora estão juntinhas. Pratica tudo aquelas tabelinhas que eu coloquei aqui de coisas que são comuns a eles. Principalmente, volto a repetir, a guarda do primeiro dia da semana. Quer ver uma coisa importante? Presta atenção. Visitante, presta atenção. Lá atrás, durante os 1260 anos, quando a igreja oprimia e matou muita gente porque lia a Bíblia, eles mudaram o calendário. E passaram a chamar cada dia da semana de um planeta. Júpiter, Saturno e tal. E o domingo, eles, por causa da cópia lá da Medopécia, eles chamaram o domingo de dia do sol. E até hoje nós temos essa marca. Quem sabe inglês aí? Ô Douglas. Como é que fala domingo em inglês? Sunday. Sabe o que é Sunday? Dia do sol. Uma cópia lá que Roma fez do deus Mitra. Primeiro dia da semana. Temos até hoje a marca disso impregnada na sociedade, na língua. O dia do sol. Então, o que significa a imagem da besta? A união das igrejas e o ecumenismo. Ou seja, todos aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus, vai seguir esse movimento. E ele é forte. Nós vimos, ele é poderoso, né? No capítulo 16, João usa até outras figuras para ajudar a gente, mostrando o dragão, a besta, o falso profeta. O dragão é o espiritismo. O que o espiritismo faz? Onde o espiritismo está hoje enraizado? Nas denominações religiosas. As pessoas oram pelos mortos. As pessoas acreditam que quem morre é bom, vai para onde? Para o céu. E quem é mau? Para o inferno. Ou então acredita que quem morre fica vagueando aí até achar um outro corpo. Isso é doutrina espírita. Está no meio dos cristãos. Os cristãos creem nisso. Acreditam nisso. Um absurdo, né? Como já vimos, a primeira besta, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Porque vai doer, eu preciso dizer. O dom de línguas, hoje ensinado, é faceta do espiritismo. O dom de línguas, hoje ensinado aí fora, onde a pessoa recebe, dito o Espírito Santo, e começa a falar embolado, e outro profetiza. É espiritismo. É o diabo tomando posse do corpo da pessoa, como acontece lá no espiritismo. De novo, para você não esquecer, as crenças comuns entre esse movimento ecumenismo,
a imortalidade da alma. O homem não morre. Lá no jardim do Éden, Deus virou para Adão e Eva e disse assim: se tocar ou comer, certamente morrerás. Quando a serpente chegou para conversar com ela, não morrereis. Desde o jardim do Éden, morre, não morre. Morre, não morre. A imortalidade da alma. Não aceitar um sábado, aceita um domingo. Rituais espíritas. Hoje nós temos vários rituais espíritas no meio das igrejas. Estilo de cultos, línguas estranhas, o carismatismos e outros, que já mostramos numa tabela maior lá para todos nós. E com isso, a verdade foi lançada por terra. Daniel previu isso lá em capítulo 8, verso 12, que a verdade, a Bíblia, ia se jogar no lixo. Tanto, gente, há um movimento agora entre os líderes denominacionais para fazer uma reforma na Bíblia, atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia. E olha, não assusta não, hein? A próxima Bíblia vai ter a palavra domingo lá. Pode ter certeza. Agora, essa semana, grandes líderes religiosos se uniram, porque está muito desatualizada, descontextualizada, né? Está fora de moda, está fora, não está cabendo mais pelo o que vive a sociedade hoje. Vamos mudar a Bíblia, vamos atualizar ela. É o projeto hoje, porque a verdade vai ser jogada por terra, como fizeram lá durante os 1260 anos. Ninguém poderá comprar ou vender. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos lá comigo. Capítulo 11, capítulo 13, desculpa, verso 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, será colocado marca naqueles que vão seguir essa mentirada toda. Testa significa aceitar. Eu aceito, mas tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem aí, eu estou junto com vocês, tá? Estou junto. Na mão vai trabalhar, vai denunciar, vai procurar até parentes e amigos para levar à prisão, que seja, porque não está obedecendo o que os Estados Unidos, o papado e todos os protestantes que agora estão apostatados, não estão cumprindo a palavra e serão denunciados, né? Então, de novo, lembram? Sinal de Deus, de acordo com a Bíblia, é o sábado, mas o sinal desse movimento do capítulo 13 é o domingo, E, para terminar já, meu tempo já acabou também, o capítulo 13, verso 18, o último verso do capítulo 13, me dê só mais 5 minutos. Diz assim: aqui está a sabedoria. Olha aí na sua Bíblia. Aquele que tem entendimento, se você é inteligente, estudioso, pesquisador, é o que o verso está dizendo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o que mesmo? 666. Há uma história na Bíblia, no capítulo 3 de Daniel, um capítulo profético. Interessante que essa história está lá. De 3 rapazes que moravam em Babilônia. Nabucodonosor ficou todo envaidecido e um dia ele fez uma estátua imensa. E, de acordo com a lei da época, dia tal, hora tal, a trombeta ia tocar e todo mundo deveria se curvar diante da estátua. Mas a Bíblia fez questão de registrar que essa estátua tinha uma medida, porque tanto romanos como os babilônicos acreditavam na numerologia. Para eles, romanos e babilônicos, o número 6 e todos os números divisíveis por 6 representavam um deus deles. E a estátua de Nabucodonosor tinha 6 de largura por 60 de comprimento. E quando você multiplica 6 por 60, dá 360, um círculo, tudo.
Quando tocavam a trombeta, todo mundo deveria adorar ao Deus babilônico, que no momento era Nabucodonosor. 3 rapazes, diz a Bíblia, 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se curvaram diante da estátua, não se curvaram. Os líderes observaram, foram até Nabucodonosor, tem 3 camaradinhos aí, dizendo que não vai, chama eles lá. Vou mandar tocar a trombeta, vocês vão se curvar diante da estátua, tudo bem? Não precisa tocar não, nós não vamos nos dobrar diante da estátua não. Essa estátua, com essa numerologia aí, representa doutrinas, mentiras, enganos. Eu não vou nessa não, nós não vamos adorar isso não. Não vai não? Pega uma fornalha e esquenta ela 7 vezes, a Bíblia. Eles foram levados para dentro da fornalha, aqueles que trouxeram ele morreram no caminho, eles ficaram lá dentro. Num dado momento, Nabucodonosor, falei, eles estão lá dentro ainda? Estão. Mas não são 3, são. Mas lá tem 4. O próprio Jesus estava com eles lá dentro da fornalha. Nabucodonosor grita, e eles saem lá de fora, sem nenhum cabelo queimado, mostrando que Deus protege o seu povo. A qualquer momento em que ele for torturado ou perseguido. É o que aconteceu com esses 3 rapazes. Mas eu estou contando essa história por causa da numerologia. Para eles, todos os números divisíveis por 6 representavam Deus. E lá no Apocalipse fala do 666. Porque para eles, o número 6 é o Deus menor. O número 60 é o Deus maior. E na doutrina deles, 666, todos os deuses. Tudo aquilo que não está na Bíblia, tudo aquilo que não está escrito, é um Deus babilônico, é um Deus da besta, é o número da besta. Qualquer mentira que vem falando por aí, se não fizer isso, é pecado. Está na Bíblia? É de Deus. Não está? É o 666. Qualquer mentira que não esteja na Bíblia, representa o número 666. Eu botei esse gráfico aí, quem quiser fotografar, é interessante, né? Mostrando que nós estamos aqui hoje. Ainda falta acontecer esses eventos aqui, decreto dominical, sinal da besta, chuva serôdia, o alto clamor, mas um dia a porta da graça vai se fechar. E de acordo com o Apocalipse 16, quando cair a primeira praga das 7 pragas, a porta da graça se fecha. E daí um tempo, de acordo com o Apocalipse, aproximadamente 1 ano, acontece a volta de Jesus. Quando cair a primeira praga. Hoje, a nossa lição aqui na nossa sala, da escola sabatina, nós vimos que, ao estudar a lição, nós tocamos nesse assunto. Hipoteticamente, a primeira praga cai em São Paulo. Tem 20 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas morrem em um dia. Os meios de comunicação, alvoroçados, espalham a notícia rapidamente. Não tem como enterrar, não tem como curar, não tem como nada. O povo de Deus. E de acordo com Apocalipse capítulo 16, a primeira praga será chagas malignas. A pessoa vai apodrecer viva e morrer ali com essas chagas. Um câncer que vai comer ele em minutos. A mão de Deus pesando sobre essas pessoas. Quando cair a primeira praga, daí, aproximadamente 1 ano, acontece a segunda volta de Jesus e o livramento dos justos. Esses temas e outros temas, nessa igreja, às terças-feiras, às 19h30, nós temos uma classe bíblica. Se você quiser continuar estudando, aprendendo, vendo na Bíblia sobre esses temas, venha e compareça lá conosco na classe bíblica. Muitos aqui participam dessa classe bíblica, né? Eu queria a última imagenzinha, e Brian, que você me tirou ela aqui para nós terminarmos aqui. Você volta para mim? Porque eu quero terminar com ela. A volta de Jesus. Hoje, mais do que nunca, Jesus está perto de voltar. Não há mais tempo. Prepare-se para isso. Toma uma decisão ao lado de Jesus. E tenha certeza da sua salvação. Porque Ele está voltando. Tudo que eu falei aqui já aconteceu. E algumas coisas ainda vão acontecer. Mas prepare-se para a volta de Jesus. Vamos colocar de pé? Querido Deus,
Muito obrigado, porque a Bíblia, de maneira simples, nos revela a verdade. Estamos diante de um momento final da história desse planeta, onde os poderes vão se unir para destruir a Bíblia, destruir a verdade, jogá-la por terra novamente e perseguir aqueles que seguem a Bíblia. Mas com a orientação, o amor que o Senhor tem para conosco, através da palavra, nós estamos alertas para poder nos preparar para esses momentos e receber a Tua volta. Por isso, perdoa-nos e ajude-nos e nos derrame o Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.